Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje, no dia 28/11 de 2022, para analisarmos, fazermos estudos de mais um capítulo do nosso livro, O Catolicismo na Senda Iniciática. Hoje então vamos falar sobre o capítulo 44, cujo título é Igreja Católica Gnóstica Primigênia. Somente agora, no segundo milênio, que já se encaminha para o seu término, é que a Icar assumiu com maior consciência o peso do pecado de seus filhos, desvairados do passado. Ela fez isto recordando todas aquelas circunstâncias nefastas que a igreja, no viés satanasiano, foi se afastando do eixo Jesus cristiano. Ao longo dos tempos, a Icar e seus filhos se afastaram do Espírito de Cristo e do seu Evangelho primordial. A Icar ofereceu um antitestemunho ao mundo através de seus filhos ofensores, em vez de um testemunho de uma vida inspirada nos valores da fé. Os eclesiais antignósticos da Icar, com seu modo de pensar, sentir e agir, calcado no paradigma da loja negra, se constituíam na imagem do próprio capeta. Assim eles iam promovendo espetáculos sintetizados em verdadeiras formas de antitestemunhos do Cristo, recheados de macabros escândalos. Contra fato não há argumento. Todos sabem que a Icar nunca foi santa. Deve-se dizer, ao bem da verdade, que nunca teve sua incorporação ao Cristo. A Icar, instituição, atribuiu a culpa a seus filhos, ao invés de assumir as ofensas praticadas por ela. Ela não se cansa de fazer penitência, ela reconhece sempre os seus próprios filhos como sendo pecadores diante de Deus e dos homens, mas nunca reconhece a si mesma como ofensora. As palavras de João Paulo II sublinham como a igreja é tocada pelo nunca reconhece a si mesma. Os pecados dos filhos da Icar não se constituem em pecado de filhos da igreja santa, enquanto tornada como tal pelo Pai, mediante o sacrifício do Filho e o dono do Espírito. Ela é, na realidade, também pecadora ante deles, pois tergiversou a premissa Jesus cristiana. Não foi ela que assumiu realmente em si o pecado daqueles que ela própria gerou no batismo, tal como Jesus Cristo assumiu o pecado do mundo, mas foram os filhos, tanto os bons como os ofensores, que escolheram compactuar com uma igreja santificada. Ao bem da verdade, a convicção de que a Icar não é só uma comunidade de coniventes com os seus pesados delitos. Esta comunidade traz em seu seio os justos e os pecadores do presente, assim como os do passado, na unidade do equívoco doutrinário que ela se constitui em si mesma através dos tempos. A Icar se institucionalizou sobre a ferida do pecado, se apoiou nos bastidores de hoje que carregam solidariamente o peso dos pecados de ontem. Assim, não pode dizer que a igreja que desuniu
da comunhão com Cristo no tempo e no espaço seja verdadeiramente santa? Como pode ser santa, ser chamada de Santa Igreja e necessitar de purificação, conforme pedido de João Paulo II? Como pode ser santa se ao comando do capeta se tornou uma grande genocida da humanidade? Como ficaria a cabeça de um fiel bem intencionado da ICAR diante deste fato paradoxal de ter que conciliar os dois aspectos opostos? Por um lado, a afirmação de fé na santidade da Igreja e, por outra, a sua contínua necessidade de penitência e purificação. Quando a Igreja se apresenta como sujeito absolutamente único do acontecimento humano, de modo a poder assumir os dons, os méritos e as culpas de seus filhos atuais, como os dos de ontem, está diante de uma falsa ideologia, pois na realidade ela está repassando de modo sutil e imperceptível a sua culpa a eles. Uma igreja promiscuída, comprometida com o profano ao longo da história, não estaria habilitada para purificar pecadores no seu próprio seio, porque ela é que precisa sempre de purificação. Ela teria que fechar para balanço, exercitar continuamente a penitência e a renovação, primeiro se habilitar para poder exercer a tarefa de purificação de seus fiéis. A Igreja Cristã primigênia, sim, é que está habilitada para reunir, portanto, pecadores atingidos pela salvação de Cristo, sem precisar de santificação, pois já é pura. Já Paulo VI havia solenemente afirmado que a Igreja é santa, embora incluindo no seu seio pecadores, o que Paulo VI devia ter afirmado que a Igreja, a ICAR, desprovida de prerrogativas iniciáticas, não é nada santa, e sim é satânica. A ICAR, desviada do eixo iniciático, se tornou uma instância antignóstica, onde o encontro da fraqueza da Igreja desconfigurada com a gnose de seus fiéis. Muito bem, então com a gnose, né? Ou a gnóia de seus fiéis, um clero antignóstico numa igreja desconfigurada se atirou aos pecados e à negação desta fé vivida. Nestes termos, na unidade do mistério eclesial, através do tempo e do espaço, não se foi possível considerar o aspecto da santidade sem a necessidade de arrependimento e revalorização da Igreja Mãe. Só pode ter santidade, de fato, a Igreja Católica Apostólica primigênia, configurada sobre o substrato da imutável doutrina Jesus cristiana. Esta é santa porque foi santificada por Cristo, que a conquistou, entregando-se à morte por ela, que é mantida na santidade pelo Espírito Santo e dirigida sob o comando do real sacerdócio de Melquisedeque.
Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito, o único Santo, amou a igreja como esposa, entregou-se por ela para a santificar. Está em Hebreu, capítulo 5, versículos 25 a 26. E uniu-se a si como seu corpo, acumulando-a com o dom do Espírito Santo, acumulando-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Por isto, todos na primigênia igreja do Cristo são chamados à santidade. Nesta igreja, desde a sua origem, os membros da igreja são chamados os santos. Tá? Então, isto em 1 Coríntios 6, 1 e 16, 1, em Atos, no capítulo 9, versículo 13. Na igreja cristã primigênia, há uma bela mesclagem da santidade da igreja e da santidade na igreja. Para esta igreja, João Paulo II não precisava pedir perdão, nem para ela, nem para os seus fiéis, pois esta igreja é gnóstica, iniciática, e na igreja gnóstica cristã universal, quando a pessoa fere os seus princípios, é destituída de seus quadros, após devido processo com defesa do contraditório. Então ali os fiéis do presente não têm que carregar em seus ombros o peso do fardo dos pecados de seus antepassados. A santidade pessoal é fruto da purificação de cada um dos fiéis com os 3 fatores de revolução da consciência. Esta santidade é projetada para Deus e para os outros seres humanos. É a santidade na igreja, orientada ao bem de todos. Na igreja de perfil Jesus cristiano, a santidade de uns influencia o crescimento no bem dos outros. Por outro lado, o pecado de um deixa de ter apenas relevância exclusivamente individual, pois pesa e põe resistência ao caminho da salvação de todos. Santo Ambrósio diz: estamos bem atentos a que a nossa queda não se torne uma ferida da igreja. Para tal, é preciso que esta igreja tenha o perfil da igreja gnóstica cristã, que, sendo santa pela sua incorporação em Cristo, não precisava de fazer penitência. Ela reconhece sempre como seus perante Deus e os homens, os filhos pecadores, tanto os de hoje como os de ontem. Então, até aqui a leitura desse capítulo. Você pode ler o livro da íntegra, aqui nas descrições desse livro, o link que te leva a isto. Se você gostou, compartilhe com seus amigos na sua rede de contato, dê esse ok, desativa o sininho para aumentar aqui a nossa relevância e ajudar-nos a manter relevantes aqui no canal. A paz e Venencial.